Opa, e aí, tudo bem? Se você resolveu assistir esse vídeo, eu imagino que pode ser que você já tenha frequentado algumas aulas presenciais de hidráulica básica na sua universidade ou tenha assistido alguma videoaula e está com dificuldade na hora de resolver os problemas propostos dos livros e das listas, não é mesmo? Meu nome é Paulo e esse vai ser o primeiro vídeo aqui do canal Discretamente Contínuo com problemas resolvidos de hidráulica básica. Caso você realmente venha se interessar por esse tipo de conteúdo, eu espero que seja o primeiro vídeo de muitos outros vídeos. Dá só uma conferida no material que eu preparei aqui para você. Pronto, tá tudo aqui em cima e eu já saí de cena para você se concentrar somente no que importa. Primeiro de tudo, olha só, a gente precisa de uma boa referência. Por isso, nós vamos usar o livro do professor Rodrigo de Melo Porto, lá da Universidade de São Paulo. Bom, para começar, eu vou resolver 5 problemas propostos do primeiro capítulo desse livro. Eu vou sempre tentar fazer um vídeo por exercício. Então, nos próximos 5 vídeos, eu vou resolver os seguintes problemas: o problema 1.2, o problema 1.3, o problema 1.7, o problema 1.8 e o problema 1.13. Em cada um dos vídeos, eu vou detalhar um pouco mais sobre qual é o assunto que é tratado em cada problema, e eventualmente a gente aproveita para relembrar os conceitos envolvidos. Por exemplo, diferentemente dos problemas 1.2 e 1.3, que são de escoamento sem condutos forçados, o problema 1.7 é de um escoamento em conduto livre. No caso, é em uma galeria para água da chuva. E o último problema, que é o 1.13, a gente vai incluir uma bomba hidráulica para fornecer energia para o escoamento acontecer. Bom, de qualquer forma, antes de começar, a gente precisa se preparar. Então, antes de tudo, vai lá e pega um pouco de café, ou se você preferir, pega um chá, ou então pode ser até água mesmo. Só toma cuidado aí para não exagerar no açúcar. Eu mesmo já me acostumei com um cafezinho sem açúcar para poder estudar. Tem outra coisa que eu penso que é bem legal de se fazer antes de começar: anotar as principais equações do capítulo e deixar elas sempre por perto. Eu, por exemplo, vou pegar esse bloquinho de notas aqui do lado. Eu vou anotar o que eu acho que é mais importante do capítulo 1. Dependendo de como foram as suas aulas iniciais de hidráulica, provavelmente o professor deu uma contextualização histórica da engenharia hidráulica e depois ele já foi relembrando vocês as principais formas de classificação dos escoamentos. Eu digo que ele estava relembrando vocês a classificação porque essa classificação vocês já viram na disciplina de fenômenos de transporte. Na realidade, dependendo de onde você estuda esse assunto de classificação dos escoamentos, ele é visto na disciplina mecânica dos fluidos ou então em uma disciplina chamada operações unitárias. Essa primeira equação que eu anotei aqui, por exemplo, é a equação da conservação da massa ou equação da continuidade. Aqui ela está numa forma bastante compacta e cheia de simplificações. Essa equação diz que a vazão Q, que é a quantidade de volume de fluido que passa em uma seção transversal do escoamento por unidade de tempo, vai ser sempre igual em qualquer seção. Esse valor Q, a vazão, é igual ao produto da velocidade média V do escoamento na seção pela área geométrica A da seção. Lembrando que velocidade média é uma propriedade média do escoamento. Na prática, todos os escoamentos apresentam o desenvolvimento de um perfil de velocidades. Isso por conta dos efeitos da viscosidade do fluido e da interação do fluido com fronteiras sólidas. E a velocidade média é uma velocidade teórica. Ela ajuda a evitar a necessidade de ter que lidar com os perfis de velocidade. Ela é a velocidade que seria necessária para que o escoamento se tornasse uniforme em uma seção transversal. O que quer dizer que é a velocidade que o escoamento deveria ter em qualquer ponto de uma seção transversal e ainda assim manter a mesma vazão produzida por um perfil real de velocidades. Então, apesar de a velocidade média ser um conceito teórico, ela traz muita praticidade no dia a dia da engenharia hidráulica. A maior parte do curso de hidráulica básica é focado em escoamentos uniformes e incompressíveis. Lembrando que escoamento incompressível é aquele em que a massa específica do fluido permanece constante no problema estudado. Em se tratando de escoamento da água, vale lembrar que uma boa aproximação para a massa específica sempre vai ser a de 1000 kg por metro cúbico. Só vai fazer sentido usar algum valor mais preciso do que esse quando isso estiver muito claro e explícito no problema. Não vou discutir isso em detalhes agora, mas vou adiantar que os escoamentos que são não uniformes ou que precisam levar em consideração os efeitos da compressibilidade ficam para quem tiver que se aprofundar em uma hidráulica um pouco mais avançada. Quem sabe, assim, bem mais para frente, a gente aborda esses temas em alguns vídeos.
A segunda equação é de longe o resultado mais prático e útil da nossa disciplina. É a equação da conservação da energia. Aqui, ela já está adaptada para escoamentos uniformes, incompressíveis e em regime permanente. Regime permanente de escoamento, de maneira bem simplificada, é o mesmo que dizer que nenhuma das variáveis importantes que serão analisadas dependem do tempo. Quando as propriedades médias do escoamento variam com o tempo, chamamos o escoamento de transiente ou variável, ou então de não permanente mesmo. Note que a variável tempo não aparece em nenhum termo dessa equação. Essa equação, do jeito que está aí, já é um balanço de energia entre dois pontos diferentes de uma mesma linha de corrente do escoamento. Inclusive, se você não sabe direito o que é uma linha de emissão, linha de corrente, tubo de corrente, é melhor ir dar uma olhada agora e fazer uma revisão. Essa equação ela é impressionante pela sua simplicidade e praticidade. Cada termo dessa equação se refere a uma das formas de energia disponível no escoamento. O primeiro termo, que é a razão entre a pressão P e o peso específico γ do fluido, é a carga de pressão. Carga é o nome que se dá à quantidade de energia por unidade de peso do fluido. Essa forma da equação da energia em termos de carga é útil porque a carga tem uma unidade de medida muito conveniente para projetos, que é o comprimento. Por esse motivo, é comum que a carga seja interpretada como cota, que nada mais é do que uma interpretação geométrica típica dos projetistas para a energia disponível no escoamento. O segundo termo é a carga geométrica, Z, referente à energia potencial do escoamento. Seu valor é medido em relação a um plano horizontal de referência. Nos exercícios, a gente vai perceber que uma escolha sábia do plano de referência facilita os nossos cálculos. O terceiro termo é a carga cinética, referente à energia cinética do escoamento. É um termo que é associado à velocidade média do escoamento. E por isso esse termo de carga cinética sempre estará conectado com a equação da conservação da massa, que é aquela equação anterior, em que também aparece o termo velocidade média. Do lado direito, aparece também um termo de perda de carga ou perda de energia, aquele ΔH. Esse termo se refere à quantidade de energia que é perdida de um ponto a outro do escoamento. A perda de energia sempre vai acontecer em escoamento real. Existem algumas complicações quando é preciso lidar com essa quantificação dessa perda devido à complexidade da sua natureza. A gente vai se concentrar um pouco mais nesse assunto no capítulo 2. Vale mencionar que, às vezes, a energia cinética vai ser desprezada. No geral, isso ocorre devido à geometria do problema, que faz com que a carga cinética tenha magnitude muito menor do que as demais formas de energia. Outras vezes, a equação da energia vai ficar mais simples porque os termos da carga cinética terão a mesma intensidade no ponto 1 e no ponto 2, o que ocorre quando as velocidades médias em 1 e em 2 são iguais, por exemplo. Como é comum em vários problemas práticos desprezar a carga cinética, acaba que toda a energia disponível no escoamento é a da carga de pressão somada com a da carga geométrica. Por esse motivo, é comum nos referirmos às somas das cargas de pressão e geométrica com um nome especial, é o que a gente chama de carga piezométrica, ou CP. Essas duas equações de conservação, a da massa e a da energia, são as mais frequentes em todos os problemas da hidráulica. Elas se complementam para fechar a análise do balanço de massa e energia dos sistemas hidráulicos. Agora, como é fundamental saber o quanto de energia é perdida de um ponto a outro na linha de energia, nós precisaremos de uma equação para quantificar essa perda de carga, ΔH, que aparece ali em cima da equação da energia. Inicialmente, nós temos pelo menos duas equações para determinar a perda de carga. Essa primeira equação é a equação universal da perda de carga. Ela recebe esse nome porque foi desenvolvida com o uso da análise dimensional para expressar a energia que é perdida pelo fluido quando ele escoa em regime uniforme, permanente e forçado em tubulações de seção transversal circulares. Essa equação nos diz que a perda de energia é diretamente proporcional à carga cinética, ou seja, quanto maior a velocidade média do escoamento, maior vai ser a perda de carga. A perda de carga ela é proporcional ao comprimento da tubulação, o que é meio que óbvio, né? Porque quanto maior o comprimento do tubo, a gente espera que haja mais perda de energia. A perda de carga ela é inversamente proporcional ao diâmetro da tubulação. Então, quanto maior for o diâmetro, menor será a perda de carga. A perda de carga também
depende de um parâmetro F que chamamos de fator de atrito da tubulação. O fator de atrito, F, é uma função adimensional que expressa a natureza da perda de carga devido ao atrito viscoso gerado pelo escoamento do fluido no tubo. A função adimensional do fator de atrito F depende do escoamento ser em regime laminar ou em regime turbulento, e, portanto, depende do número de Reynolds do escoamento. Essa função também depende das características do material que compõe as paredes da tubulação. Por isso, também depende da rugosidade da tubulação. A rugosidade é um jeito de medir a aspereza da parede do tubo que está em contato com o fluido que escoa. A forma da função do fator de atrito como sendo dependente do número de Reynolds do escoamento e da rugosidade do tubo vai ser discutida na sua totalidade somente no capítulo 2. Veja bem, se essa equação aí só serve para escoamento pressurizado em tubulações circulares, como faremos para saber o quanto de energia é perdida em outros tipos de escoamento? Para isso, nós temos uma outra expressão para o cálculo da perda de carga. Nós não temos um nome específico para essa expressão, mas para a gente se entender aqui nesses vídeos, eu vou chamar ela de equação geral da perda de carga. Isso só para a gente diferenciar ela da equação anterior, que é a equação universal. A equação universal é somente para escoamentos pressurizados em tubos circulares. Já essa equação geral, ela é geral mesmo, ela serve para todos os tipos de escoamento. Então, é a equação geral da perda de carga que a gente precisa usar, por exemplo, para estimar a perda de energia em escoamentos em condutos livres. Isso inclui os escoamentos em canais naturais, como os rios, os canais artificiais, que geralmente são trechos de rios em que as paredes são construídas de maneira artificial, em região de área urbana, por exemplo. Em tubulações para condução de efluentes para as estações de tratamento, que seriam, por exemplo, o esgoto doméstico ou industrial, e até mesmo para galerias de drenagem da água da chuva. A equação geral não precisa lidar com a complexidade do fator de atrito F. No entanto, é preciso conseguir estimar a tensão tangencial média do fluido nas paredes do conduto, que está ali representado pela letra grega tau índice zero, que aparece nessa equação. Na equação geral, também aparece o conceito de raio hidráulico, aquele R índice H ali na equação. A perda de carga é inversamente proporcional ao raio hidráulico. O raio hidráulico é uma extensão do conceito de diâmetro. Ele é usado para expressar uma escala característica de uma seção transversal que não tem uma geometria circular. Isso é algo bem comum nos escoamentos livres. Além disso, como era esperado, a perda de carga aqui continua sendo diretamente proporcional ao comprimento do canal ou do conduto. E finalmente, a perda de carga ela é inversamente proporcional ao peso específico do fluido que escoa. Então, quanto mais denso é o fluido, menos energia é perdida. Essas três equações aqui, elas fecham o balanço de massa e o balanço natural de energia nos nossos problemas, já incluindo as perdas de energia inerentes ao atrito viscoso. Agora, vamos pegar mais uma folha do bloco de notas para a gente anotar mais dois conceitos antes de começar a resolver os problemas. Um deles é a velocidade de atrito. Ela estabelece uma relação direta entre as duas equações de perda de carga, a universal e a geral. A velocidade de atrito, o U índice asterisco, é igual à raiz quadrada da razão entre a tensão tangencial média nas paredes do conduto e a massa específica do fluido que escoa. A velocidade de atrito tem aplicação prática para quem for ter alguma disciplina relacionada com a hidrossedimentologia ou a mecânica fluvial. Ou seja, para quem faz algum curso de graduação ou pós-graduação com essas matérias, ou então também para quem vai ter que aprender a trabalhar com escoamentos em canais, em que vai ser importante compreender os mecanismos de transporte de sedimentos. Especificamente, a velocidade de atrito é um conceito que está relacionado, entre outras coisas, com a capacidade do escoamento do rio em arrastar sedimentos do fundo e eventualmente colocar eles em suspensão no seio do escoamento. Para fechar a relação entre as duas equações de perda que eu mencionei antes, a velocidade de atrito é também o produto entre a velocidade média do escoamento e a raiz quadrada do fator de atrito dividido por 8. Dessa maneira, a velocidade de atrito, nessa equação de dupla igualdade, mostra que existe uma relação direta entre a tensão tangencial média e o fator de atrito da tubulação. Essa velocidade de atrito não é, de fato, uma velocidade, ela só recebe esse nome porque ela tem a mesma dimensão da velocidade, que no sistema internacional é medida em metros por segundo. Aqui em hidráulica básica,
A gente vai usar essa relação da velocidade de atrito, pelo menos inicialmente, para estabelecer uma conexão matemática entre o perfil de distribuição de velocidades e a velocidade média do escoamento para escoamentos turbulentos, mas isso somente no capítulo 2. Agora, para fechar os nossos conceitos, vamos falar, ainda que de maneira bem simples, sobre como influenciar artificialmente o balanço de energia com a introdução das máquinas hidráulicas. Serão dois tipos de máquina: as bombas, que podem fornecer energia para o escoamento, usadas quando a energia natural disponível não é suficiente para o escoamento acontecer, e as turbinas, que podem aproveitar a energia de sobra ou em excesso do escoamento para algum outro fim. A gente expressa isso adicionando um termo de energia na equação da conservação, logo após o termo da perda de carga, para poder levar em consideração a energia que vai ser fornecida ou retirada do escoamento pela máquina hidráulica. Em termos práticos, precisamos de mais duas equações que servem para calcular a potência dessas máquinas. Primeiro, a potência da bomba, que serve para especificar qual potência deve ter a bomba que fornecerá a energia necessária para o escoamento acontecer. Essa potência é igual à vazão volumétrica Q do fluido que passará através da bomba, multiplicada pela altura ou carga de elevação H da energia necessária que será fornecida pela bomba para o escoamento. Aquele 9,8 que aparece ali é o peso específico da água dividido por 1000. Só lembrar que o peso específico da água é 9.800 newtons por metro cúbico. A gente divide por 1000 para que a potência já saia na unidade kilowatt. Se o fluido escoando não for água, o que é muito raro em hidráulica, é só colocar o peso específico do fluido no lugar daquele 9,8 e a potência vai sair com a unidade watts. E como nenhuma máquina é perfeita, o rendimento, representado pela letra grega eta, aparece no denominador dessa equação. Então a potência é dimensionada sempre levando em consideração o rendimento da bomba. A fórmula de potência de turbinas é similar à de bombas. A diferença é que aqui a carga H disponível ela tem um índice U, para ficar claro que essa carga é uma energia disponível para aproveitamento. Por isso é comum a gente se referir a essa energia como queda útil da turbina. A outra diferença é que aqui o rendimento eta da turbina vai no numerador da equação. Muita gente fica confusa em por que nas bombas a gente divide pelo rendimento e na turbina a gente multiplica pelo rendimento. O lance é que a bomba fornece energia para o escoamento, mas como a bomba desperdiça parte dessa energia no processo de transferência, a gente precisa levar isso em consideração ao dimensionarmos o quanto de energia ela precisa ser capaz de fornecer para o escoamento. Aí a potência requerida da bomba deve ser superior ao necessário para o escoamento acontecer. Note que, matematicamente, o valor de potência sem dividir pelo rendimento é um número menor do que aquele obtido quando se divide pelo valor do rendimento. Isso porque o rendimento é sempre um número maior do que 0 e menor do que 1. Já no caso da turbina, a gente multiplica pelo rendimento porque, de toda a energia disponibilizada pelo escoamento, uma parte é perdida ao passar pela máquina e só o que sobra aqui vai poder ser utilizado. Então, a potência extraída pela turbina vai ser menor do que aquela que de fato está disponível no escoamento. Espero que essa confusão sobre isso tenha sido esclarecida. Olha só, tem um fator de conversão prático que vale a pena a gente ter em mente. É a conversão de potência em kilowatts para potência em cavalo-vapor. O fator de conversão é simplesmente 1,36. Essa conversão ela é útil porque, comercialmente, é comum que as potências de máquinas hidráulicas sejam especificadas em cavalo-vapor. Bom, isso encerra o formulário necessário para resolver esses problemas do capítulo 1. E agora que a gente já tem tudo pronto e preparado, a gente vai poder começar a resolver os problemas selecionados do capítulo 1. Olha só, se você chegou até aqui e está gostando desse vídeo, deixa uma curtida, comenta aí embaixo o que você gostou e o que você não gostou do vídeo. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você saber quando chegar conteúdo novo. Comenta também se você quiser ver alguns problemas propostos de algum outro autor. Eu estava pensando, por exemplo, em resolver problemas do livro do Azevedo Neto, que também é bastante usado nos cursos de engenharia que tem hidráulica básica na grade. De repente, mais para frente, dá para apresentar mais conteúdo de teoria das disciplinas ou outros assuntos que você acha pertinente. Bom, então por enquanto é isso. A gente se vê no próximo vídeo para finalmente resolver o problema 1.2. Um abraço, até breve
E se a engenharia ainda está nos seus planos, persevere.